Então, gente, eu vou falar agora um pouco de identidade negra, né? Que vai englobar tudo o que a gente falou anteriormente, né? Sobre a cultura negra e tal, e consolidar o que é realmente a identidade negra. Ao final, desse vídeo, a gente espera que vocês possam responder essas três perguntas que estão aí no início, né? Quem são os negros no Brasil, o que é ser negro e o que é identidade. Vou falar um pouco agora de identidade, diferença e identidade negra. Como a gente sabe, né, a gente viu durante o semestre, o conceito de identidade ele não pode ser entendido a partir de uma única definição, devido ao fato de sua construção estar associada a vários fatores. Dentre esses fatores estão o meio, fatores culturais, econômicos, fatores étnicos, políticos e geográficos. O conceito de identidade ele pode ser entendido, então, como um conjunto de aspectos individuais que caracterizam uma pessoa, mas também um aspecto plural constituído a partir das relações sociais que são mutáveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada identidade, eu compartilho de certas ideias e me relaciono com certas pessoas ou de um determinado grupo. Isso que seria então essa identidade no caso. A gente tem aqui uma importante citação de Nilma Lino Gomes, né? Ela fala da identidade que a identidade não é algo inato, ela se refere ao modo de ser no mundo e com os outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de referências culturais dos grupos sociais, indica traços culturais que se expressam através de práticas linguísticas, festivais, rituais, comportamentos alimentares, tradições populares e referências civilizatórias que marcam a condição humana. É uma citação de Gomes de 2005. E a partir disso, a gente pode traçar o que o objetivo do trecho desse vídeo, né, que é responder as perguntas que eu já mostrei anteriormente. A gente viu que a identidade se forma a partir de relações sociais mutáveis, assim a identidade negra, como as demais, está em constante transformação. A identidade negra ela é uma construção cultural, social e histórica, onde o sujeito se reconhece na conjunção do grupo étnico-racial a partir da sua cultura e relações estabelecidas com o outro. Então, além de ser uma questão cultural, é uma questão social e histórica também, a questão da identidade negra. É importante também considerar a dimensão subjetiva e também o sentido político, né, da identidade negra. Porém, há algumas dificuldades na construção dessa identidade negra aqui no Brasil. Primeiro é o mito da democracia racial, né? Aquela velha história de que negros e brancos têm sempre as mesmas oportunidades, mas na verdade a gente sabe que isso não é realidade, né? Infelizmente. O mito de que também não existe racismo no Brasil. Muitas pessoas falam, gente, o Brasil é um país miscigenado, por isso não há racismo. Realmente, devido a isso não deveria haver, mas infelizmente existe e ainda muito racismo, e a gente presencia isso todos os nossos dias. Também tem a questão do embranquecimento da população, né? A gente sabe que muitos negam sua identidade de negro devido ao racismo, desigualdades, e se dizem branco por às vezes ter traços de branco ou coisas do tipo. Também pela classe negra ser uma classe socialmente não privilegiada, né? E isso tem que mudar. Aí a gente vem com outra importante citação aqui de Ferreira, em 2000. Ele fala que a identidade da pessoa negra traz do passado a negação da tradição africana, a condição de escravo e o estigma de ser um objeto de uso como instrumento de trabalho. O afrodescendente enfrenta no presente a constante discriminação racial de forma aberta ou encoberta, e mesmo sob tais circunstâncias tem a tarefa de construir um futuro promissor, ou seja, a realidade do negro é uma realidade difícil, porque além de ele estar ali batalhando pela sua vida, ele tem que ainda conviver, né, com essa questão do racismo e tudo isso. Então, é por isso a gente vê que há uma necessidade de apoio de toda a sociedade para a valorização da identidade cultural negra. Né? Deveria, na verdade, isso ser um compromisso da sociedade. Agora eu vou falar um pouco da mestiçagem como processo de ressignificação da identidade.
A mistura racial, ela pode proporcionar o afastamento com a identidade negra, que é desprivilegiada. Aqui a gente tem algumas dificuldades que podem surgir pelo fato de alguém se considerar misturado racialmente, como já falamos antes. A miscigenação é um importante fator da diversidade social e cultural do país, né? A gente sabe que a miscigenação confere um grande dinamismo à nossa cultura, e isso é bom. A mestiçagem não pode ser concebida apenas como um fenômeno estritamente biológico, isto é, um fluxo de genes entre populações originalmente diferentes. A noção de mestiçagem, cujo uso é ao mesmo tempo científico e popular, está saturada de ideologia, claro, né? E por isso seria importante, antes de qualquer análise, deixar claras as devidas conotações. Isso quem fala é um antropólogo, Munanga, né? E aqui a gente vê a questão de se identificar como negro. Essa questão rompe as barreiras do fenótipo. É muito mais uma questão de identificação ideológica e cultural. A necessidade de compreender que somos parte de um processo de mistura de raças e fazemos parte de um mesmo grupo algo evidente também. E há uma grande necessidade disso para que a gente entenda como cada um se identifica como sendo negro, índio ou branco e possamos respeitar essas identidades. Essa ressignificação da identidade vem a partir desse reconhecimento plural de várias identidades e da necessidade de valorizar suas raízes. Esse antropólogo, Caleb Munanga, ele declara que não é fácil definir quem é negro no país, pois em um país que se estruturou com a miscigenação étnico-cultural e desenvolveu o desejo de branqueamento para evitar a ascensão da população negra, não é fácil apresentar uma definição de quem é negro ou não. Realmente, né? No país como o nosso, é muito difícil definir essa questão de quem é ou quem não é negro, né? É uma questão muito mais pessoal, né? Uma questão política também. E a gente percebe que, por se tratar de um posicionamento político, identificar-se como determinado grupo étnico-racial pressupõe aceitar as características atribuídas a ele, assim como compartilhar dessas características na sociedade. A gente sabe também que no Brasil declarar-se negro é menos comum do que se espera, tanto que no censo do IBGE de 2000, 53,7% da população se dizia ser branca, né? E isso é questionável, muito questionável, inclusive. É, E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de que a identidade negra ela recebeu uma carga de interpretação social negativa, né, durante o tempo, ressaltando o lugar de subalternidade deste grupo social. Talvez por isso muitos ainda é, não conseguem se identificar totalmente como negro devido à carga negativa que ainda tem, né, por trás disso. E a gente tem que superar essa barreira aí. Porém, essa identidade ela precisa ser trabalhada de forma positiva, visto que a solidificação da ideia pejorativa e marginalizada leva muitos afrodescendentes à autonegação, que foi o que a gente falou um pouquinho anteriormente. Agora, encerrando essa parte de identidade negra, a gente vai falar de um caso polêmico que aconteceu nos Estados Unidos, né, ainda esse mês, início do mês, mais ou menos dia 15, se eu não me engano, que foi a polêmica de Rachel Dolezal, né? A gente vai lançar esse debate contemporâneo, né? Instigando vocês aí a comentar o nosso vídeo e dar suas contribuições também para a matéria, para a disciplina. E eu vou falar um pouquinho de quem era Rachel Dolezal, né, de quem é, na verdade, e toda essa polêmica por trás do que ocorreu. Rachel, ela é uma americana, né? Ela nasceu em 1977 e ela é uma ex-líder da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor nos Estados Unidos. Né? Ela era líder até então, mais uma revelação de sua família, que eu vou falar logo agora, veio a fazer ela renunciar a esse cargo, né? Ela se identifica como negra, né? Apesar de ter ascendência tcheca, alemã e sueca, se a gente voltar aqui para a foto dela, a gente percebe que ela é uma pessoa fenotipicamente branca mesmo, pelo menos era. E depois a Rachel passou a usar Black Power e passou aí a sessões de bronzeamento de pele. Tudo teria se iniciado por ela ter perdido a guarda, ter pedido a guarda de um de seus irmãos. Após isso, seus pais vieram a público dizer que ela estava se passando por negra e que ela tem raízes brancas.
Né? Em sua defesa, ela afirmou que tem 4 irmãos adotivos negros e desde pequena ela sempre se identificou com a raça. Ela fala que quando criança, nos desenhos que ela desenhava de si mesma, ela pintava com a cor marrom e não com bege, como outras crianças brancas pintariam, entre outros aspectos que afirmam sua identidade afro-americana. E também para esboçar, né, o que seria esse sentimento de racial doleza, como ela se sente, foi criado esse termo de transracial, né, que foi criado após a polêmica e significa alguém que é de uma raça, né, uma raça social, porque a gente sabe que biologicamente raças humanas não existem, mas ela se identifica muito mais com outra, seria uma alusão aos transgêneros, que é um termo que já existe há um bom tempo. Né? E, dada essa polêmica, a gente pergunta a vocês, mas uma pessoa fenotipicamente branca poderia defender os direitos dos negros? Né? Você acha que, por ser branco, teria alguma dificuldade, alguma aceitação por parte da comunidade negra em ver essa pessoa com bons olhos? Né? O que vocês acham? A gente quer saber. Se ela se aproveitou de uma identidade negra para seu próprio interesse, vocês acham que foi isso que aconteceu, devido ao cargo que ela ocupava ter certo prestígio social? E a questão de um branco defender direitos negros não é bem aceita por quê? Por que vocês acham que não é bem aceito? Pelo fato de uma pessoa ser branca, mesmo que ela se identifique como sendo negra, né, culturalmente, socialmente, politicamente. Por que vocês acham que pelo fato de ela não ser aparentemente ou fenotipicamente branca, ela não é aceita? Então, essas são essas perguntas que a gente faz para você para encerrar o nosso vídeo. Obrigado aí pela visualização. Até mais.